Juntos a gente podcast. Já quero convidar todos vocês para que curtam, compartilhem. Hoje estou aqui com a vereadora Carmen Fontoura, minha grande amiga, parceira, construindo junto conosco o que hoje é a maior prefeitura administrada pelo PSB no estado do Rio Grande do Sul, que é a prefeitura de Taquara. E a Carmen é uma pessoa importante, compõe a base do governo, vereadora eleita, líder comunitária já de bastante tempo. E Carmen, eu queria começar falando algumas coisas sobre isso, sobre liderança comunitária contigo. Tu sabe que eu tenho bastante tempo de caminhada na política, eu tive a oportunidade de vivenciar diversas realidades, de conhecer muitas pessoas, mas me chama muito a atenção, desde o momento que eu te conheci, a liderança efetiva que tu consegue ter e há tanto tempo na comunidade do bairro Eldorado. E eu queria que tu contasse um pouco dessa história, porque eu acho que isso também é uma conversa que nós nunca tivemos, né? Eu, quando te conheci, tu já tinha essa liderança consolidada, tanto que é a Carmen Fontoura, mas é a Carmen do Eldorado também, né? É. E como é que começou isso, Carmen? Qual foi a origem? Conta um pouco dessa tua trajetória, de como tu te tornou essa líder comunitária de um bairro tão reconhecida por essa liderança. Então, oi Jefferson, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui contigo hoje, tu sabe da grande admiração que a gente tem por você. Já vim em outras oportunidades aqui, né, mas para conversar contigo está sendo a primeira vez, né. Eu tenho um espírito de metida, tá? Quando eu iniciei meu trabalho lá no Eldorado, se eu vou te relatar tudo, são coisas de mais de 15 anos, né. Eu relato toda essa minha história um fato de amor, um amor ao próximo. Porque quando eu iniciei meu trabalho lá no Eldorado, ele era considerado o segundo bairro mais violento de Taquara. Ninguém queria entrar lá. Nem o poder público, nem as seguranças, tinha certa hora que eles não queriam entrar lá mais. Foi quando eu iniciei meu trabalho junto com um grupo de mulheres no bairro. E eu me lembro como se fosse hoje, nós morávamos no centro da cidade. Aí quando surgiu a oportunidade de nós comprar um terreno lá, era onde que tinha dinheiro para comprar, né? Então a gente foi morar lá. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu relatei para minha família e disse assim, vamos morar aqui ou vamos embora, né? E eu escolhi trabalhar pela comunidade, né? E até hoje trabalho. E eu digo para ti que não é por estar vereador ou por ser agente político. Eu faço porque eu amo fazer aquilo. Eu adoro cuidar das pessoas. Quando eu iniciei meu trabalho, as pessoas diziam assim, tu vai lá no prefeito, o prefeito é brabo. E realmente eu não entendia nada de política, não entendia de nada, não conhecia o prefeito da cidade. Mas eu fui fazer uma visita para ele e eu acho que ele gostou da minha cara, sabe, no início assim, e ele disse, eu vou contigo lá ver o bairro. E foi quando iniciou a minha história lá, digo assim, de repente política eu nem me dava conta disso, né? Porque eu nunca imaginei um dia ser agente político, eu tinha pavor da política, eu tinha aquela empatia da política, não gostava da política. E as coisas foram acontecendo naturalmente. O prefeito da época, ele conseguiu me analisar bem, viu do que eu gostava, do que eu queria para o bairro, né? E eu iniciei com festa de Natal para fazer a integração da comunidade. Por isso que eu tenho muito amor pela festa de Natal. Por isso que a gente teve uma programação de Natal lá. Eu vivo atrás de ajuda de Natal, porque é onde que eu realmente lembro de que jeito foi que eu iniciei meu trabalho no Eldorado, né? E realmente, na época, nós tínhamos uma casinha lá que se chamava de escola. Que não tinha assoalho, não tinha nada. Carmen, tu aqui falando, né? E é interessante como essa tua fala, ela cria um link com uma coisa tão simples, mas que às vezes a gente não se dá conta. Sabe que eu acho que às vezes a gente complexifica demais as coisas, né? A política também. Existem muitas pessoas que são vocações adormecidas, né? As pessoas já estão ali desenvolvendo coisas importantes, influenciando na sua comunidade, mas não se dão conta que ali tem uma vocação para política, para coisa pública. Eu estava aqui te ouvindo e tentando pensar quando foi que eu comecei a agir politicamente, assim, com muitas aspas, né? E eu acho que a primeira vez que eu me mobilizei coletivamente foi quando eu participei de um grêmio estudantil, quando eu tinha 12 anos de idade, e nós queríamos cobrir a quadra de esportes do colégio. Eu não sabia que a gente queria que teria uma sequência, mas eu acho que tudo começou naquele movimento para tentar cobrir a quadra do colégio. E depois outras coisas foram vindo, e quando eu vi,
Se passaram 30 anos já daquele momento quase que eu estava trabalhando para tentar cobrir a quadra do colégio. E eu acho que esse filme passa na tua cabeça também, né? Porque daquela festa de Natal que tu então tentou organizar, organizou, hoje nem tudo está feito, a gente sabe que tem muitas coisas para conquistar, mas eu entro no bairro Eldorado hoje e não consigo entrar sem ser visto, né? Porque as pessoas te avisam que eu entrei lá. Um dia eu fui lá, só para contar essa história é bacana. Um dia eu fui no bairro Eldorado para ver uma obra do município de Taquara, eu estava como secretário de Orçamento e Finanças, daqui a pouco toco meu telefone. A Carmen, escuta, como é que tu foi aqui no bairro e não me avisou? Mas como é que tu sabe que eu fui no bairro? Não, já me contaram que tu estava aqui. E é interessante porque hoje é um bairro que tem uma escola bonita, né? Tem educação infantil lá que foi colocada agora também. É um bairro que tem posto de saúde, né? Também funciona. É um bairro que agora, recentemente na gestão, a gente fez toda a questão do pluvial ali para poder fazer a pavimentação futura. Eu sei que o nosso secretário de obras, o Bruno, passou um bom tempo lá fazendo as tais das caixas de inspeção, é assim que chama, né? Acho que é isso. Acho que é isso. Nós temos a água, que antes não era uma realidade, né? As pessoas no verão sofriam muito com a falta d'água, alguns poços secavam, hoje já tem rede da Corsã. E tem aquilo que eu acho que é o teu grande sonho, que é a pavimentação, que tá acontecendo também. Claro que a gente sempre gostaria de ter um ritmo mais ágil, mas as coisas estão acontecendo, é visível. Dá uma ponta de orgulho quando olha para trás? Muito orgulho, orgulho mesmo, assim, porque eu me lembro há uns anos atrás, quando o prefeito Delcio dizia para mim, vou te transformar numa grande política, ele dizia para mim. Ele dizia, eu tenho um carinho muito grande como se fosse minha filha. Ele sempre relatava isso a público. E eu dizia, tu não me fala que eu tenho raiva de política. Não gosto de política. Eu gosto de fazer meu trabalho aqui no Eldorado. Não gosto de política. E foi através do Delcio, o Delcio que me plantou essa questão de saber que nós dependemos do poder público, porque somente a associação de moradores não ia conseguir fazer sozinha. A gente precisa do poder público, né? E eu me lembro como se fosse hoje, ele dizia, o que tu quer lá no bairro? E eu sempre tive uma relação muito grande com os meninos lá do bairro. Eu sentava nas esquinas com eles, eu conversava com eles, eu perguntava o que eles queriam. Eu disse, não quebrem as lâmpadas, porque daí não vai sobrar dinheiro para fazer um campo de futebol para vocês. Então eu inventava umas coisas lá e eles acreditavam, acho que, né, nem eu acreditava no que eu estava falando. Mas o Delcio conseguiu descobrir isso em mim. Ele sabia que eu queria projetos para o bairro. Mas eu não entendia nada. Não sabia o que era um projeto. Não sabia nem como montar um projeto na época. E aí um dia o prefeito me perguntou, eu disse, olha, nós precisamos de uma quadra de esporte, um campo de futebol para as crianças jogar, para eles pararem de quebrar lâmpada. Porque era prazer, o prazer deles fazer aquilo lá. Quebravam todas as lâmpadas. O Delcio trouxe para mim na época a quadra de esporte, a unidade de saúde, que realmente é eu sempre digo que é a melhor do município, né? Mas que eu puxo o assado para o meu lado. A gente tem uma escola maravilhosa, que na época o Delcio também terminou a escola, né? Então, quando eu começo a ver todas essas coisas acontecendo, e quando tu me fala em pavimentação, eu digo para ti que eu queria muito a água na comunidade. Eu sempre tive isso como uma questão de saúde pública, sabe? Imagina nos dias que a gente vive hoje não ter água tratada, né? É muito triste isso. Quando eu cheguei numa casa um dia e vi eles com uma água que era um barro, aquilo me deixou muito triste. E aí eu não posso deixar de... Não é porque eu estou na tua frente, mas claro, muito através do teu esforço e do deputado Alciso, que hoje nós temos água tratada lá. Então, quando eu vejo todo esse desenvolvimento do Eldorado, se tornando num bairro onde as pessoas querem colocar uma empresa, quando as pessoas querem comprar um terreno lá, quando as pessoas fazem uma casa melhor para morar... Claro que eu sinto orgulho, porque tem muito do meu esforço ali junto, claro, nunca fiz sozinha, eu sempre tive um grupo de pessoas que sempre me ajudavam e me incentivavam a ir atrás, né? Então, com certeza, é muito orgulho que eu tenho. E eu digo pra ti, Carmen, um dia tu não vai estar mais na política, tu vai continuar, eu vou, porque eu gosto daquele lugar. Meus filhos nasceram ali, entendeu? Eu não consigo te ver sem estar se mexendo e fazendo alguma coisa, porque tu tem esse espírito de estar sempre envolvida, sempre fazendo, né? Outra experiência bacana que eu vi lá, mas antes de entrar na experiência que eu quero falar da horta comunitária, falar um pouco da água, né? Quando tu trouxe o relato que o bairro não tinha água, tu sabes que eu confesso para ti, na minha cabeça era impossível
um bairro daquele tamanho, com aquele tempo, que já é um bairro que tem 20, 30 anos, né? Não é uma ocupação urbana recente, não ter água tratada. E aí eu lembro direitinho que o diretor da Corsã, o Jean, tu me mandaste alguns vídeos, não sei se tu lembra disso, que era uma água, era um barro saindo da torneira, assim, né? Daí eu disse, Jean, as pessoas estão tomando essa água aqui. O Jean quase que encheu os olhos d'água e disse, não, mas 2020, 2021, não lembro que ano era, ele disse, não, isso não pode acontecer, nós vamos fazer sair do papel. E aí resgatamos o que era possível resgatar, e foi um investimento de quase 800 mil reais que a companhia fez lá, e graças a Deus, e isso também é importante que se diga, né? Uma parte é a gente conseguir ter relação com a Corsã, com o poder público, para convencer de fazer o investimento. Mas a primeira pergunta que eles fizeram para mim foi, tá, a gente vai colocar a rede, as pessoas vão ligar? Aí eu disse, não, lá vão, porque lá nós temos a Carmen e ela vai mexer com aquele povo e eles vão ligar. E de fato, hoje nós temos um índice muito grande de pessoas que já ligou a água, alguns pedidos ainda sendo feitos, e a gente sabe que não é tão barato assim, especialmente para quem vive de forma humilde, né? Hoje é 300, 400 reais para você fazer a instalação toda direitinho, mas tu tem tanta liderança, mobiliza tanto o bairro, e tu chama e as pessoas vêm, e eu acho que é bonito isso, porque elas veem o resultado, e ao ver o resultado, elas se sentem mais motivadas para atender o chamado, que foi feita a rede de água, e a própria companhia que investiu está satisfeita, porque muito daquilo que foi investido já está retornando, porque as pessoas estão lá consumindo a água tratada, com a sua ligação, tudo certinho. E só para contribuir com isso, eu me lembro que logo que a gente conseguiu colocar a rede de água lá, entrou a pandemia, né? E o meu bairro, ele é formado de pessoas que trabalham em fábrica de calçado, né, que são diaristas, então elas dependem de que no final do mês entra aquele salário para elas poderem, né, pagar suas contas. E aí entrou a pandemia, eles estavam trabalhando pela metade, recebendo pela metade, os diaristas não tinham, né? E eles com o desejo de instalar água, porque não é barato, dá uns R$1.200. Então eu errei feio o valor. Errou. Eu achei que era uns 300, 400. Errou, porque assim, 300 e pouco, 360, se não me engano, da Corsã. Aí tem mais a instalação, tem mais a caixinha para comprar. Foi aí que eu me perdi. A caixinha tá 200 e poucos reais, entendeu? Então existe hoje, não é mais que nem a Corsã simplesmente lá e colocava aquele... Sim, acho que é hidrômetro, uma coisa assim. Hidrômetro. Hidrômetro. Agora tem que ter todo uma entrada padrão, uma caixinha e tudo. Então é caro isso. Aí pegou os moradores bem nessa época. Porque senão assim, eu garanto pra ti que hoje o Eldorado estaria lá com, vamos supor aí, 40%, 50% já todas com instalação de água. Mas daí agora tá retomando. Agora se tu passar por lá, tu tá vendo providenciando a entrada da água. Então isso eu tenho orgulho, levar dignidade, levar saúde para as pessoas. Era isso sempre que eu lutei. E eu me lembro que na época o Delcio dizia assim, vem trabalhar na prefeitura com nós. Eu disse, não, se eu for trabalhar eu não posso te cobrar. Aí eu nunca vou ter nada no bairro. Porque eu sempre fiz política olhando para o coletivo. Eu não aceito fazer política por cargo. Eu não estou dizendo que seja errado tu ter teus parceiros trabalhando, né, pessoas preparadas para o cargo. Mas eu sempre tive comigo, eu vou perder minha força. Porque, Jefferson, hoje, eu posso dizer para ti assim, que 100% dos servidores hoje me conhecem e eu nunca trabalhei na prefeitura. Mas a minha vida toda eu estive dentro da secretaria. Porque eu ia lá reivindicar alguma coisa para o Eldorado. Porque era a minha... Por isso que eu fiquei conhecida da Carmen do Eldorado. Nunca vi uma coisa dessa. Mas eu garanto para ti, escrevo para ti, que é tudo uma coisa feita com amor e com respeito às pessoas. Por isso que hoje eu tenho, uma parceria muito grande dos moradores. Porque quando eu iniciei lá, as pessoas diziam, Carmen, tu não vai conseguir. As pessoas é aquela questão do assistencialismo. Eu disse, não, eu não vou fazer assistencialismo. Eu vou atrás de projeto para melhorar a vida de todos. E hoje eu tenho um grupo de pessoas lá que são extremamente críticas, mas eu adoro que elas são críticas, porque foi isso que eu ensinei para elas, que elas têm que realmente pedir aquilo que faz bem pro bairro, não para a pessoa. Então isso é maravilhoso na política, né? Eu tenho orgulho disso, sim. Vamos entrar então na experiência que eu queria falar um pouco contigo. Eu tive visitando, eu já conhecia algumas experiências de hortas comunitárias,
mas não aqui no Paranhana, especialmente a horta comunitária da Lourdes, lá da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, que é uma experiência padrão. E me chamou a atenção que em Taquara nós já tínhamos 2 experiências de hortas comunitárias em andamento, já bastante consolidadas. Uma era uma horta comunitária lá da Mundo Novo, o seu Aldino, né, que é o âncora lá, e a outra lá no Eldorado. Eu vou chamar de Seu Pica-Pau, eu não sei o nome dele. Como é que é o nome do Pica-Pau? Se tu me perguntar, eu não sei te dizer também. Eu conheço, então fica o Seu Pica-Pau. É o Seu Pica-Pau, e ele gosta que chama ele. Então é o Seu Pica-Pau. Na horta lá do Seu Pica-Pau, que eu sei que tu também está na origem disso, e realmente coloca a mão na terra, né, Carmen? Eu amo. Eu sou índia, né? Então não tem como não amar a terra, né? Eu me lembro que a horta do Eldorado nasceu dessa forma. Eu estava passando na rua e o Seu Pica-Pau gritou para mim: ô Carmen, consegue um espaço de terra para me implantar, porque ele tinha se aposentado e ele queria se ocupar. E eu disse para ele: eu tenho um projeto de horta comunitária, o senhor me ajuda? Aí eu ajudo, porque eu tinha vontade há muito tempo. Começou assim? Aham! Daí eu disse: eu arrumo. Só que daí o prefeito estava de bico comigo, o prefeito da época. Aí eu disse: e agora, como é que eu vou conseguir esse espaço, né? Mas a minha relação com os servidores foi muito boa nessa época. Que daí eu disse assim: eu consigo pro senhor. Nem sabia como, mas falei pra ele: eu consigo. Aí eu fui lá e falei com os meninos e a gente arrumou aquela área ali. Que é onde funciona hoje. Aí eu fui lá, daí os guris disseram assim: mas como é que eu vou virar aquela terra pra mim lá? O prefeito vai ficar louco. E eu disse assim, daí eles disseram: nós vamos lá fazer. E eles foram lá e fizeram. Virarem a terra. Eu virei, deixei limpo, porque era um lugar que tinha muitos entulhos de tudo que tu pode imaginar de lixo, tinha lá. Tinha sujeira ali, eu conheço. Muito, era geladeira, era sofá, era tudo que tu pode imaginar. Tu vê como é importante, né? Eu conheci o espaço já pronto, né? Não conhecia o espaço quando era abandono. Mas acho que esse é o papel das hortas comunitárias, né? Ele pega um espaço público que vira depósito de lixo, que vira descarte de materiais e transforma nesse... Quando eu fui a última vez, estava muito bonito com os girassóis, assim, até... E o mais importante, ali nós temos uma empresa que tem 100 e poucos empregos. E a entrada da fábrica era horrível, porque tinha aqueles lixos, né? Hoje não, hoje se tornou um lugar, nossa, lindo para a empresa. E aí eu passei na frente da casa do Pica-Pau, só, já consegui, tá virado lá agora, é com o senhor. Em 2 dias ele cercou tudo. Quando eu cheguei lá, ele já tinha botado toda a cerca. Não, ele realmente é... Ele é muito parceiro. Quando eu vi, ele estava pronto. Eu disse: bom, agora eu tenho que abraçar mesmo, agora realmente aconteceu, né? E aí ali a gente iniciou. Eu me lembro que na época a professora Sabrina, que é bióloga, minha amiga... Foi minha colega de Santa Terezinha. Eu lembro dela estudando no mesmo período que eu, no Santa Terezinha. Eu digo que ela é minha irmã, a gente se dá muito bem. E ela, na época, me deu umas dicas, algumas coisas assim, chamou o pessoal da Facate ali, me deu umas orientação. E nós iniciamos. Era uma terra horrível, era um barro vermelho, todo compactado, assim, era horrível. E o pessoal dizia: vocês não vão plantar nada, e não vão fazer nada. E eu sou muito teimosa, eu realmente sou teimosa. E os psicólogos: vamos fazer caixote. Quando diz que não vai daí dar... eu faço. É tipo assim, né, não pode me fazer esse negócio. Aí eu disse pra ele: tá, não, realmente a terra não dá pra aproveitar, mas a gente vai fazer caixote e vamos colocar terra. Então assim, iniciou a horta do Eldorado. Quando eu vi, a gente tinha aquele espaço maravilhoso, sustentável, integrando a comunidade, integrando a escola, que era o que eu mais queria, trazer a escola ali para dentro, ver aquelas crianças plantando, colhendo, comendo uma alimentação saudável. Daí um dia o pessoal me perguntou: tá, mas a escola vem, né, da FNDE. Isso. E aí eu disse: não, é verdade, mas é uma questão para as crianças ter aquela parte educacional. E a experiência de mexer na terra, de entender os períodos de plantio, de brotação, de evolução. Mas principalmente a integração da comunidade. Era isso que eu queria. Queria integrar o pessoal, participar. Como é que está acontecendo hoje lá no Eldorado, sobre a horta? Eu tenho um grupo, eu coloco: gente, nós vamos plantar, precisamos de muda. No instantinho eu levanto todas as mudas para nós plantar lá. E é o pessoal que dá. É o pessoal da comunidade. Aí quando eles querem um temperinho, quando eles querem uma alface... E às vezes até querem uma muda para pegar da horta, para levar para a hortinha da casa. Que acontece direto. Tanto que eu visitei semana passada uma casa, tava lá todas as mudinhas de salsinha, de cebolinha que ela tinha levado da horta. Aí então isso funciona lá no Eldorado.
Aí a questão da compostagem, o que eu fiz? Eu consegui vários baldes, eu levei nas casas das pessoas. Eu disse para eles, ó, vocês separam para mim tudo que for de cascas? O que acontece hoje? Eles levam lá na horta e o seu Pica-Pau consegue fazer a compostagem. Integrou a comunidade. Aquele espaço lá é maravilhoso. E eu soube que tá para sair uma horta comunitária em outro bairro. Santa Maria. Que é onde só que eu tenho que dar uma travada, né? Porque senão eu não vou dar conta de cuidar tudo. E daí... Agora está pronta já. Agora, essa da Santa Maria. A da Santa Maria. Agora o secretário vai abastecer com terra e daí a gente vai começar já com o plantio. Mas os caixotes, já está tudo pronto. Até uma mesinha lá, o seu Pica-Pau fez, tá lindo lá. Tá maravilhoso. Mas eu amo a terra, né? Eu preciso. Se tu olhar minhas unhas, ó, não tem unha arrumada. Porque eu adoro mexer na terra. Mas essa é a minha natureza, né? Então é um projeto que veio para ficar. Ele veio para ficar porque não depende de uma pessoa para estar fazendo a liderança lá, realmente precisa. Mas eu tenho certeza que aquele espaço lá do Eldorado nunca mais vai virar o que era. Porque a comunidade vai ajudar a cuidar. Abraça, né? Vai abraçar. A gente falou um pouco da horta e acabamos falando do secretário, de outra horta. Acho que entra num tema que é a gestão que nós fizemos hoje no município de Taquara, através do PSB. E tu faz parte dessa primeira nominata de vereadores eleitos pelo partido. E como é que tu te sente assim no PSB desde o teu ingresso, Carmen? Eu sou muito grato por tu ter dado esse aceite para caminhar conosco, né? E eu acho que a gente vem conseguindo escrever uma história bonita na cidade, né? O PSB é um partido que antes da eleição de 2020, na eleição de 2016, tinha apresentado um conjunto de 5, 6 candidatos a vereador só. O seu Rodrigues, acho que é o único que permanece daquele momento. Era um partido que não era protagonista, né? Não era um partido importante da cidade, digamos assim. E com a tua vinda, com a vinda de outras lideranças, a gente tem uma chapa completa, elege a professora Cirlei. Numa cidade em Taquara que sempre teve muita tradição, alguns sobrenomes, a gente elege uma mulher, elege uma professora, elege uma líder comunitária, de bairro. Será que a gente está invertendo um pouco a lógica da política lá? Falando do PSB, eu concorri uma vez já pelo PDT e pela Rede, né? Quando chegou na Rede, eu disse que eu não iria mais concorrer, que eu me lembro que em 2019 eu assumi a Câmara de Vereadores, porque eu era suplente da vereadora Mônica na época. Então eu tive uma experiência na Câmara. E a última sessão foi uma sessão muito ruim. Foi na época que a Cirlei perdeu um projeto lá sobre os concursos. E eu cheguei em casa e disse, não, deu de política, não quero mais política. Só que nesse meio tempo que eu fiquei na Câmara, nasceu algo entre mim e a professora Cirlei. Que a Cirlei tinha a mesma visão política que eu tinha, que era política para o coletivo. E a Cirlei é muito acolhedora. Né? E eu me lembro que um dia lá no gabinete dela eu disse Cirlei, se tu for a prefeita, eu vou pro PSB, porque na época ela já estava sendo sediada por ti, pelo Beto, pelo Dalciso, por todos, né? A gente estava tentando, né? Todo mundo, né? E aí eu, na época, mas eu não queria mais concorrer, eu realmente, de verdade, eu não queria mais. Eu ia cuidar da minha empresa, porque é o que eu amo fazer, que é o que me dá sustento, é o meu trabalho. E eu não queria mais saber de política. Eu continuo fazendo meu trabalho lá do bairro, porque eu gosto de fazer, mas partidário não. Porque, eu não sei, eu sou muito coração para as coisas. E a política, ela tem muita maldade, falando a palavra certa. Né? E isso me incomoda. E aí, quando a Cirlei aceitou, então, ser candidata a prefeita, ou já ir para o PSB, eu disse, bom, então agora eu vou para ajudar o Beto. Né? Porque eu perdi, na época, daí eu me desfilei da Rede e fui para o PSB. Eu vou essa semana, há poucos dias, eu fui convidada para ir para outro partido. E eu respondi, uns dias depois eu respondi, eu disse, olha, o PSB, até o momento, ele está me dando aquilo que eu gosto, tranquilidade. Não sou uma pessoa pressionada. Entre o nosso grupo a gente constrói, a gente conversa, que é o que eu gosto na política, que eu sempre digo, eu não sou dona da verdade, né? A gente precisa sentar e conversar. E isso o PSB me dá. Eu tenho muito orgulho hoje de dizer, e não tenho vergonha de dizer que hoje eu tenho uma sigla partidária. Entendeu? Hoje eu tenho orgulho de ser PSB. Porque o PSB está mudando a história de Taquara.
Aí, há poucos dias também me falaram, Carmen, mas é um partido de esquerda. Eu disse assim, esquerda ou direita, para mim não importa. O que importa é fazer as coisas certas. E hoje Taquara está fazendo as coisas certas. Eu gosto de responder quando os caras dizem isso, que esquerda e direita é bom para marchar, né? Esquerda e direita, esquerda e direita. Na vida como ela as soluções dos problemas da cidade, elas não são ideológicas, né? Elas são práticas, especialmente quando você está com a responsabilidade de cuidar de uma cidade. Vamos lá, você vai transformar, corrigir um déficit estrutural orçamentário financeiro, que foi a parte que me cabe. Isso é de direita ou de esquerda? Não, isso não é nada. Isso é um problema prático que tem que ser resolvido com ações práticas. Pouco importa a cor ideológica que você vai vestir. Exatamente. Eu costumo dizer que esse debate esquerda e direita é muito mais para quem não tem a responsabilidade de construir soluções. Porque daí você usa a política apenas para se divertir, para uma conversa de bodega, aí serve bem, né? Tá lá jogando um carteado na bodega e começa a discutir tal coisa de direita, tal coisa de esquerda, tal coisa de direita, tal coisa de esquerda. Agora, quando a gente assume a responsabilidade de pegar e fazer, é de esquerda ou de direita ter uma horta comunitária? É de esquerda ou de direita corrigir um déficit orçamentário? É de esquerda ou de direita fazer um convênio para desassorear o rio para não ter enchente? Não é nem de um nem de outro. Que eu senti muito orgulho agora quando eu passei ali. Eu cheguei a tá diminuir, bonito, né? Eu cheguei a diminuir, parei na ponte para olhar. Aquilo me encheu de orgulho, porque eu me lembro que eu disse para a Cirlei que eu era muito chamada na época dos governo passado para ir acompanhar lá. Eu dizia, não, e era foto e não saía do papel. Ano passado, quando a gente foi lá ver no nosso governo, eles estavam fazendo foto. Eu disse, não fazem foto de mim, porque eu não quero. Eu vou fazer foto quando estiver acontecendo. Então, agora há poucos dias a gente foi lá e fez foto, mas acontecendo. E pense no orgulho disso. Então, assim, o Jefferson, toda essa nossa construção, né? Tu como secretário, como parceiro nosso para nós chegar lá, né? Diariamente, aquela parceria para nós poder ganhar a eleição, né? De uma forma nada ofensiva, mas respeitosa com a comunidade, isso não tem preço para mim. É a melhor coisa. Eu me sinto em paz estando do teu lado, eu me sinto em paz estando com a Cirlei, do lado dos nossos, dos dois colegas vereadores, do Beto Lemos e do Júnior, né? Que o Júnior era um jovem, né? Eu sempre digo para ele, eu converso muito com ele, ele diz que eu sou mãe dele. Eu disse para ele, não me importo de ser tua mãe, né? Mas a gente tem que construir as coisas junto. Então, Taquara hoje está dando um exemplo de gestão. Tem muitas coisas para ser melhorado, com certeza. A gente não fecha os olhos para as coisas claro, erradas. né? Tem muita coisa para melhorar. Mas é diferente ver o pessoal, os moradores de Taquara hoje, dando sugestão, querendo participar, nascendo aquela esperancinha, aquela coisa assim, que tinha. Eu via que estava morto dentro dos taquarenses e estava morto dentro de mim também. Que eu não via acontecer as coisas no meu bairro, por exemplo. Porque era onde que eu vivia. Às vezes a gente foca muito nas coisas grandes, né, Carmen? Especialmente porque tem bastante coisa grande. Há muito tempo não tinha. A gente tem quase 12, 13 milhões ali de recursos captados pelo Avançar, que vão ser obras grandes, né? Do Complexo Municipal de Saúde, de pavimentação. Mas tem obras que não são tão grandes e que estavam ali engasgadas, encalacradas. Eu vi duas essa semana, três eu vi essa semana que me chamaram a atenção. Assim, uma... foi entregue aquela ponte da divisa de Igrejinha com Taquara, ali na Padilha, né? Que também era uma coisa que estava um tempão, aqueles canos lá obstruindo a passagem, né? Não podia passar caminhão, a caminhão passava pelo lado, que era um passo. Não é uma obra necessariamente grandiosa, mas é uma obra importante, pô, uma vergonha, a comunidade está passando, desviando por cano, passando por dentro de rio. Esses dias eu também parei em cima lá do Solar Pina. Estava escurecendo, foi o último dia que eu fiquei na prefeitura, meu carro estava estacionado ali para cima. E eu subi e olhei aquilo de cima para baixo, como está ficando bonita aquela revitalização das pedras portuguesas. É uma obra pequena, sim, é uma obra pequena em termos de valor, mas tu vê a cidade resgatando a autoestima, né? E por último essa que a gente falou agora há pouco, eu passei antes ali, estava vindo para cá, e vi aquele, eu vou chamar da barranca do rio, né? A margem do rio, sendo desassoreada e o pessoal trabalhando com gosto, e tirar o chapéu, pessoal, porque foram dias de chuva agora, né? É sempre ruim você trabalhar em desassoreamento de rio em dia de chuva, e a galera lá trabalhando e tá ficando bonito, vai evitar enchente, vai dar mais qualidade de vida, vai dar mais segurança para as pessoas ali do entorno. Então são obras talvez bem pequenininhas, né? Mas que a comunidade sente tanta falta. Mas o desassoreamento do Rio Santa Maria, eu já tenho ela com uma grande obra, porque quando aqueles moradores ali
da enchente, meu Deus, eu morro de dó deles. Porque realmente tu tá eles ali do ficam lado o tempo impactados. todo. Eu já acompanhei muitas vezes, muitas ações ali do lado deles ali. E eu não gostaria no meu mandato ter que estar lá socorrendo eles por causa disso. É muito triste. Então isso para mim assim, é um grande projeto. Eu acho que assim, aonde que a gente leva dignidade para as pessoas. Eu usei o termo pequeno porque em termos de recurso financeiro Sim. não vai ser nenhum absurdo, né? Sim. É uma questão, pô, você fala de uma obra, por exemplo, nós vamos ter no pavimentação 5 milhões. Desassorear um rio, sei lá, 200 mil talvez vamos gastar, não sei, eu não sei, tô eu não sei falando os valores porque isso já é posterior à minha saída lá, eu não ordenei as despesas, né? E a gente vê tantas coisas importantes. Eu, hoje pela manhã eu estava conversando ainda com um morador do Morro da Pedra e ele me cobrava sobre uma bandeira do Júnior, até a pavimentação de uma lomba que fica lá na estrada da Grota. E eu lembro que eu fui lá, fiz uma reunião com o Júnior, falei com os moradores, será que a gente não fez isso? Como é que tá? Liguei para o secretário Luciano Campana, daqui a pouco ele me manda a foto. Não, vai ser licitado agora, dia 6 de abril vai estar abrindo a licitação, 100 e tantos mil reais, vai ser feito lá uma primeira parte de asfalto. Então são coisas pequenas e a comunidade de Taquara estava tão desesperançada, né? Sempre se ouvia dizer, não dá, Taquara é um município pobre, não tem dinheiro, a gente não consegue. Tu vê, a gente não tem nem para pagar folha direito e atrasava muito folha. E agora as coisas acontecendo. Acho que a gente caminha para viver um novo tempo. Né? E sem contar as escolas, né, que foram adquiridas pelo município. Então tudo isso, e daí isso ajuda muito para o mandato do vereador. Sim. Porque o que é a vida do vereador? Eu tenho notado. Eu sou chamada em vários pontos da cidade. Então, eu digo já não é mais a Carmen do Eldorado? Não sou mais a Carmen do Eldorado. Eu já fui um pouco mais longe. E aí, o que nós, vereadores, somos a voz do prefeito, da prefeita na rua? Entendeu? Então, a gente consegue levar para as pessoas coisas boas. A gente escuta o anseio delas, porque quando elas chamam, elas estão precisando de alguma coisa no local em que elas moram. Mas a gente também pode levar algo positivo, coisas boas que estão acontecendo no município, né? Então, e isso para mim me facilita no meu mandato, né? De saber que eu posso ouvir, mas eu tenho que apresentar, né? Então, isso é o PSB de Taquara. E eu nunca vou deixar de valorizar o trabalho do vereador Beto Lemos, porque realmente pegar um partido que né, não era... Praticamente não existia na cidade e transformar em 3 prefeitos, em 3 vereadores e uma prefeita... Imagina, eleger a primeira prefeita da cidade de Taquara. Ele tem meu respeito por isso. O Beto é um cara tão humilde, né? Que ele de uma humildade assim que encanta, porque um dia ele estava conversando comigo e eu disse, será que a gente fez um bom trabalho? E ele pensando, eu disse, Beto, tu é o presidente do PSB que mais cresce no estado do Rio Grande do Sul. Não tem nenhum partido no estado do Rio Grande do Sul, em todos os municípios onde exista PSB, que teve um crescimento tão vertiginoso, passar de meia dúzia de candidatos, 600 votos, para uma chapa completa, para a eleição de 3 vereadores, para a eleição de uma prefeita, que hoje é a maior prefeitura do PSB no estado do Rio Grande do Sul, e com a qualidade que a gente tem, né? Porque, agora eu vou fazer o elogio, né? Eu acho bem importante, porque nós não elegemos quaisquer vereadores, né? Toda a nossa nominata era muito qualificada, mas nós elegemos uma mulher, líder comunitária reconhecida há muito tempo. O Beto Lemos é um político que tem uma liderança comunitária, também a origem dele é a Associação de Moradores, lá do bairro Empresa, que também é um bairro periférico da cidade. E o Júnior, que é um jovem do interior, 21 anos de idade tinha quando se elegeu, se eu não me engano, da comunidade do Pega Fogo. Então, nós representamos uma pluralidade, pessoas que não tinham voz na política de Taquara, que hoje tem. Eu acho que esse é um pouco o papel do PSB, de conseguir dar voz para essa pluralidade que a sociedade tem, porque às vezes parece que os políticos vêm todos do mesmo lugarzinho, né? Todos representando o mesmo lugar de fala, o mesmo lugar de moradia, os mesmos interesses. Então a gente criou esse partido sem vaidade, abrindo e cada vez mais aberto. Eu acho que outras lideranças virão, acho que esse é o nosso papel. E assim como tu, também tenho muito orgulho dos nossos vereadores, da nossa prefeita e do nosso partido. E eu olhei para o lado do tempo, eram para ser 30 minutos, a gente já estourou o tempo. É tão bom conversar, né? Então eu termino te agradecendo, Carmen. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ser essa parceira de sempre. E eu acho que a gente tem uma bela caminhada pela frente, seja em 2022, seja em 2024.
e que a gente possa sempre olhar para trás e enxergar o resultado das pegadas que a gente está deixando, né? Tu já tens isso como líder comunitária, vai ter isso como vereadora, e Deus sabe lá os passos que a gente vai dar para frente. E vamos juntos, porque afinal é juntos que a gente podcast.